Boa noite pessoal, bem-vindos a mais uma live. Hoje a nossa live vai ser sobre a transformação de um cachepô e vamos trabalhar várias técnicas. Eu vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, uns minutinhos, e daí eu já começo. Pessoal entrando, Cléo Furtado. Vamos lá. Aqui em Campinas está um calor. Estamos derretendo. Ó, essa é a nossa peça de hoje. Leve amor por onde for. Olá, bem-vinda. Bem-vinda. Primeira vez por aqui? Acho que eu nunca te vi por aqui. Vamos ver se não tá travando. Pessoal que tá entrando, vai me falando se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá legal. Ah, legal. Então deve ter passado rápido ou eu tava pintando e não consegui ver. Aqui como eu faço a live sozinha, então não tem ninguém para ir me falando sobre os comentários. O que vocês acharam dessa peça? Já tinham visto? Adriana do Ateliê Magnólia, boa noite, bem-vinda. Uma aguinha. Vamos derreter aqui hoje, tá? Eu deixei a janela aberta porque tá muito calor e eu acho que vai fazer menos barulho do que o ventilador. Mas aí vocês vão me falando, tá? Se tiver muito barulho, aí a gente dá um jeito por aqui. Gostou? É linda mesmo, né? Eu também sou super apaixonada por ela. E esse coração aqui, ó, esse vazado, é maravilhoso. Quem puder, quem já estiver por aí, puder convidar as amigas, mandar um aviãozinho, compartilhar a live. Isso ajuda bastante e eu agradeço muito. Certo? Vamos esperar mais 2 minutos aqui, 1 minutinho. Eu já dei uma adiantadinha aqui, bem pouquinho, mas eu já vou explicar o que eu fiz. Essa peça é uma peça de pinos, né? Ó, bem grossinha. Ela pode ser várias coisas. Ela pode ser um cachepô, né, para você colocar um vaso. Ela pode ser um porta-vela, que é a proposta de hoje. Vou mostrar para vocês aqui algumas ideias. E dá para você, de repente, também colocar aqui uma outra placa e fazer como um suporte. Dá para fechar esse coração. Tem várias ideias, tá? Mas a gente tem que escolher pelo menos uma, né, para poder fazer a peça. Então, vamos começar? Vão aí mandando o aviãozinho para todo mundo, vão chamando o pessoal para a live. E eu vou explicar para vocês o que eu fiz até agora, tá? Eu limpei bem a peça, passei um paninho para tirar o pó. E eu passei uma demão da base seladora. Para que eu passo a base seladora? Para impermeabilizar a peça. Posso usar direto a tinta, o betume? Pode, tudo bem. Só que o que acontece? O Pinus, ele é muito mais poroso do que o MDF. Então, ele absorve muito, tanto a tinta quanto o betume. E aí, acaba escurecendo mais, tingindo mais essa madeira, e você perde um pouco do controle. Então, aqui eu vou trabalhar com bastante betume e água, porque eu quero que apareça bastante o veio, né, desse Pinus, que é tão bonito. E se eu deixasse sem a base seladora,
eu teria mais dificuldade de controlar isso, de controlar o tom que eu quero, tá? E, de qualquer forma, ajuda a proteger a peça, certo? Se não tiver a base seladora, pode ser o verniz acrílico fosco, só que usa o fosco, tá? O brilhante, ele vai alterar a técnica que você for colocar por cima, certo? Então, passei uma demão por dentro, as bordas, principalmente aqui onde tem o recorte, a volta toda, tá? Passei uma demãozinha, pode ser com pincel ou com rolinho, tanto faz. Eu usei um pincel macio, porque eu já tava trabalhando aqui dentro, as bordinhas aqui, né, o coração vazado, aí eu já passei tudo com pincel mesmo, tá? Ele fica áspero, é normal, né? Mas eu não lixei agora, porque eu vou lixar depois das técnicas que eu vou aplicar aqui, tá? Se você quiser lixar antes, então passa uma demão de base seladora, lixa, e aí você pode passar mais uma demão da base, tá? Pra selar bem essa madeira mesmo, certo? Tudo bem até aqui? Todo mundo conhece a base seladora? Já trabalhou com pinos? Tem alguma dúvida? Escreve aí pra mim. Ó, vamos ver aqui se eu consigo mostrar. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo aqui que tem uma linha? Eu risquei ela com lápis, baseada nessa emenda que tem aqui, ó, do meu pinos. Então, se a gente olhar por aqui, ó, dá pra ver que essas duas partes aqui... Tá com a fita crepe, deixa eu tirar aqui. Ó. Essas duas partes são maiores e essas duas são menores. Uma se encaixa na outra, tá? Então, eu segui essa espessura pra fazer essa marcação com o lápis. E depois eu coloquei a fita crepe. Hoje vai ser difícil, que a garganta vai secando muito rápido. Tem a goma laca, faz o mesmo resultado? Faz sim, Adriana. Pode passar a goma laca. Se você passar a goma laca indiana, ela vai tingir um pouquinho a madeira, imagino que você já tenha usado. Vai dar uma amarelada, mas tudo bem, ela vai selar de qualquer forma, tá? Dependendo da técnica que você for fazer, não vai ter interferência nenhuma. A goma laca incolor também sela, tá? Mas elas são à base de álcool, tem um pouco de cheiro, e eu uso de vez em quando, dependendo da situação, mas eu acabo preferindo a base seladora porque ela é a base de água, tá? Não tem cheiro, eu posso lavar o pincel na água tranquilo. Tudo bem, já conheci a base, legal. Oi, Rome, boa noite, bem-vinda. Vamos lá, me perdoem, minha garganta tá arranhando. Bom, o que eu vou fazer aqui? Então, eu coloquei fita crepe aqui nesses 3 lados, só pra adiantar, e vou colocar aqui, tá? Então, vou seguir aqui bem a divisão da madeira, porque aqui eu vou usar 2 técnicas diferentes de fundo, e depois a gente vai fazer a parte da decoração, mesmo da peça, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar dois fundos diferentes, e 2 estampas diferentes, tá? Todas essas técnicas que nós vamos usar, elas são muito simples, tá? São muito rápidas e fáceis de fazer. Então, mesmo quem não tem muita prática na pintura de madeira, consegue fazer. Oi, Luana, boa noite. Janaíne, boa noite. Bem-vindas, meninas. Dá menos trabalho mesmo. Eu
Eu tenho rinite e não é muito forte, mas de vez em quando ataca. E tudo que é a base de solvente, de verniz, pra mim é mais chatinho de trabalhar, tá? Então aí tem que deixar num lugar mais arejado, com bastante ventilação, dá pra trabalhar melhor, tá? Mas no dia a dia, tudo que é a base de água, pra mim funciona melhor, tá? Bom, vamos lá. Então, técnica simples. As meninas que já pintam aí, imagino que já conheçam, mas sempre tem um truquezinho ou outro. E o legal também é ver a composição, né? Como as técnicas básicas fazem diferença pra gente fazer a composição e dá pra gente criar peças lindíssimas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma borracha, eu vou passar aqui em cima da minha fita crepe pra selar ela aqui, ó, pra grudar bem. Se tiver algum buraquinho, pode ser que vaze tinta, então isso eu não quero. Então, o que eu faço? Eu passo a borracha em cima da fita e em cima da madeira. Tira todo esse pozinho atrapalha. Se tiver, acho que não tá chacoalhando aí não, né? O celular tá numa outra mesa, mas tá bem próximo. Pronto. Então, vou tirar aqui o pó. Esse pozinho da borracha atrapalha, tá? Então, não deixem e tirem da mesa também. Eu sempre repito esses detalhes, porque sempre tem gente nova entrando, e às vezes tem alguém que nunca pintou e tem vontade, né? Ou que tá começando e fica meio perdido sem saber o que fazer em algumas situações, tá? Bom, vamos lá. Vou começar aqui, então, fazendo uma pátina rústica. Vou usar tinta acrílica fosca na cor mineral. Não sei se vai... a luz não ajuda. Mas é um branco, é um off-white, um branco sujo, tá? Aí, desgrudar aqui. Eu coloco fita crepe porque na hora que liga o secador, a bandejinha sai voando. Então, a gente coloca aqui na bandejinha. E eu vou usar um pincel desse aqui de cerdas naturais. A gente costuma falar que é o de cabo amarelo. Ele tá bem sequinho, tá? Bem sequinho mesmo. Eu vou carregar... Deixa eu só... Vamos abaixar um pouco aqui. Acho que fica melhor, né? Ó, eu carrego ele aqui de um lado e do outro. Vou começar aqui pela parte de trás. Então, outra dica. Tá em dúvida, né, da técnica, tô fazendo, por exemplo, uma caixa, começa pelo fundo, né, porque aí você, porque daí você treina bastante, tô vendo o pessoal ir entrando. Você treina bastante, a hora que você chegar na frente, né, você já tá com a mão treinada, fica mais fácil, tá? Então, aqui, nesse caso do nosso cachepozinho, poderia fazer aqui o fundo, tá? Ou aqui eu vou começar pela parte de trás, só pra vocês verem como é que é, tá? Ó, então, eu encosto meu pincel aqui na beiradinha da peça e arrasto. E faço a mesma coisa do outro lado, ó. Então, é um vai e vem. Vai ficar falhado mesmo. Vocês viram eu carregando a peça, ó, carregando o pincel. Eu carreguei sem excesso. Trabalho um pouquinho lá na bandejinha.
e vem aqui com a mão bem leve. Ó, pincelzinho, ele tá levemente inclinado, ó. E aí, esse movimento de vai e vem. Ah, acho que agora deu, ó. Tá vendo que eu coloquei a tinta, mas eu ainda consigo ver o fundo do Pinos. Aqui eu não quero cobrir ele completamente. E aí, eu vou repetir esse processo. Eu vou inclinando aqui só pra conseguir enxergar. Aí chega no final da live, tá toda torta, né? E aqui vocês vão dosando. Por exemplo, ó, poderia deixar ele mais assim, mais falhado, também fica legal, tá? Aí aqui é questão de gosto e o efeito que você quer dar. E você pode ir treinando, né? E fazendo o mesmo efeito com mais tinta ou menos em outras peças para ver o que você gosta. O legal do Pinos é que ele tem essa textura. E deixa eu virar desse lado. E os veios são lindos, né? Essa peça, ela tem alguns furinhos de prego, tá? E eu não quis tampar. Eu vou deixar ela bem rústica mesmo. Vocês vão ver no final como que vai ficar. Mas se isso te incomoda, você pode até passar uma massinha, né? Um gesso. A Acrylex tem o gesso acrílico e tem a pasta de modelagem. E tem também a textura soft. Eu vou mostrar depois pra vocês que dá pra passar aqui. Ela é branca e aí você vai acabar tendo que fazer uma outra cobertura pra fazer a técnica na peça, tá? Se isso realmente te incomoda. Como eu quero ela bem rústica, isso não me incomoda de forma alguma. Oi, Rita, boa noite, bem-vinda! Tem alguém aqui que nunca pintou? Ou que começou a pintar faz pouco tempo? Ou todas já são craques? E aqui no coração a mesma coisa, ó. Eu esqueço que eu tenho o coração, ele limita um pouquinho aqui, né, o espaço, ó. Mas o processo é o mesmo. Faltou um pouquinho de tinta aqui. Amo peças com pinos. Ah, eu também, Rita. Eu sou apaixonada por essas peças de pinos. E tem uma mais linda que a outra, né? Agora a gente tem bastante variedade, né? Tem bastante opção. Vamos olhar aqui como que tá. Eu acho que falta um pouquinho aqui na frente. Essa peça aqui é legal, como eu disse no comecinho, porque eu posso usar ela para diversas funções, né?
Aqui a proposta é um porta-velas, depois que ela estiver pronta eu vou montar para vocês verem. Mas eu também posso tirar a vela, colocar um vaso ou um arranjo artificial também, que vai ficar lindo. Vamos ver. Vou mostrar aqui. Então, ficou assim, ó. Eu vou secar rapidinho pra continuar. Prontinho. Vamos lá, pegar um outro pincel aqui. Vou colocar na minha bandejinha agora o Betume Colors na cor Mahogany. Ele é uma tinta de efeito. Então, ele tem bastante transparência. Ele tem um leve brilho, mas é bem leve. E a gente gosta bastante de dar esses efeitos de envelhecimento. Eu tenho aqui um outro pincel de cerdas naturais. Esse aqui, ele é mais velhinho, ele tá bem gasto aqui. Ele tá mais durinho. E isso vai me ajudar aqui a fazer o efeito, tá? Então, eu carrego... Carrego aqui, tiro o excesso do paninho e vou fazer aquele envelhecimento que a gente adora. Eu encosto o pincel aqui na beiradinha da peça e puxo, ó, bem curtinho, ó. Pinceladas curtinhas e próximas uma da outra. Vou fazer isso do outro lado. Convidem as amigas, compartilhem a live, me ajudem a divulgar o trabalho. Eu vou fazer isso na volta toda. Tira bem o excesso para não ficar acúmulo de produto. Aqui é para ficar bem clarinho mesmo. Eu tô descarregando nas beiradas e a hora que tá bem sequinho o pincel, eu venho aqui só reforçando um pouquinho com esse restinho de produto. Esse lado. Quem aí gosta de colocar vela na decoração?
Eu acho que é um dos elementos que fazem bastante diferença. Se você vai fazer, por exemplo, um jantar, se você vai fazer um espaço de relaxamento, ou só criar um ambiente mais gostosinho para ficar. Eu acho super legal colocar vela, né, na decoração. Vocês estão aí? Deu uma travada aqui pra mim. Tem alguém aí? Adoro velas na decoração. Legal, Rita. Eu também, né? Gosto bastante. Delma, boa noite, bem-vinda. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Luana, sim, também gosta. Aqui eu vou fazer também, ó, de fora pra dentro do coração, bem pouquinho, ó. E aí eu vou seguir aqui esse mesmo sentido. Deixa eu tentar ler, gente, que... Peraí, ficou longe o celular. Olímpia Soares, é isso? Boa noite, bem-vinda. Amo seus trabalhos. Ah, obrigada, que bom que você gosta. Fico feliz. Gosta de decoração com vela? A gente tá conversando sobre isso. Se vocês observarem nessas revistas de decoração, né, os perfis, né, de revista a gente nem usa mais, nos perfis aqui do Instagram, ou quando você vê algum vídeo de decoração no YouTube, Pinterest da vida, enfim, sempre tem um ponto com velas, né? Faz bastante diferença na decoração. Ano passado eu ajudei uma amiga em alguns eventos de casamento e tal. Ela é cerimonial, né? E a decoração que fica com vela, quanto mais decoração de vela tem, mais bonito fica. Faz muita diferença. Muito bem. Ó. Então, ali um branquinho sujo, né? Um mineral e o mahogany, nosso queridinho, que faz toda a diferença. Ó, aqui é um veio mais escuro, tá? Da madeira. Até levei um susto na câmera.
mas é a madeira que tá mais escura mesmo, tá? Então, beleza. Vou tirar a fita, vou ver se eu consigo aproveitar aqui, porque eu vou trocar ela de lugar. Então, eu vou isolar agora essa parte que eu já pintei, tá? Então, eu vou preparar os fundos primeiro, para depois fazer as decorações. Eu nem sequei porque é pouquíssima tinta, mas você pode secar pra garantir, né, que tá tudo bem sequinho antes de trocar essa fita, tá? E aqui também tá um calor. Não tô falando mal do calor, tá? Eu prefiro ele do que o frio e aquela chuva louca que só causou complicações, pra dizer o mínimo. Aqui a fita grudou. Vamos ver se dá pra salvar. Deu. Então, são técnicas fáceis e que a gente consegue criar várias peças em diversos estilos, né, de decoração. São coringas. Aqui faltou um. Tudo bem até aqui? Uau, faltando aqui só esse pedacinho. Vou passar a borracha de novo. Pra apertar aqui. E vou tirar o pozinho. Bom. Oi, Dulce, boa noite, bem-vinda. Fica tranquila, a live vai ficar gravada e eu só fiz uma parte até agora, tá? Eu fiz uma parte na rústica. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho mais no meu betume. Vou pegar o meu pincel macio. Ele tá com água, ó. Tá? E eu vou diluir esse betume. Vai formar aqui uma aguinha suja. Eu gosto muito do mahogany, porque ele é um tom mais amarelado. Mas a Acrylex tem o tabaco, tem o marrom café,
Tem vários tons de madeira e tem os betumes coloridos também. Na live passada eu usei 2 tons de azul. Não sei quem viu, quem tava na live passada. Deu pra ver um pouquinho dos coloridos. Se vocês tiverem interesse, eu trago outras cores em vídeo ou em live mesmo, tá? Dulce, eu isolei aqui o meu caixotinho, as bordinhas com fita, e fiz essa pátina, ó, aqui no meio. E agora eu tô pintando as laterais com o Betume Colors. É pouquinha tinta, é pouquinho produto que usa e já dá um efeito muito legal. Falta só um aqui. Vou secar. Vou tirar a fita e vou fazer o restante, tá? Achei melhor assim do que ter que ficar recortando a fita. Dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos tirar as fitas, né? Aqui eu quis aproveitar o desenho da própria madeira para criar essas faixas, né? Como se fossem outras madeiras emendando aqui a nossa peça. Eu acho que deu um efeito bem legal. Ó. Certo? Então, tenho aqui, vou continuar com o meu betume do mesmo jeito. Vou até já fazer mais um pouquinho, porque eu vou pintar aqui o restante. E esse pouquinho que tem aqui não vai dar, com certeza. Então, diluo aqui, ó. E aí, eu posso... Vou tirar aqui, ó. Vou tirar o excesso aqui, na beiradinha da minha bandeja. E vou pintar essa borda aqui, ó. Então, eu venho puxando aqui. Não pego uma quantidade muito grande de produto, para não escorrer aqui para a parte que eu já pintei.
confere pra ver se tá tudo ok. Aqui. Se você tomar bastante cuidado, você não borra. E aqui eu tô tomando cuidado de começar de dentro pra fora. Se você tiver dificuldade com isso, você pode invernizar com verniz acrílico fosco essa primeira parte. E depois fazer a beirada. Porque aí, se por um acaso vazar, você pode limpar com um paninho úmido, que não vai manchar o seu fundo. E aí, vai limpando, pode ser com um paninho ou com o dedo mesmo, caso o pincel escape aqui e suje um pouquinho da pintura que já foi feita. Essa parte aqui é bem grossinha, então é mais fácil de pincelar, mas às vezes a beiradinha é bem estreita, né? E aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? O mesmo vale aqui pra dentro do coração. Então, vou começar aqui, ó. Cada um tem um jeito de fazer isso, tá? Tem gente que prefere começar de fora pra dentro. Eu não gosto, eu me acostumei a fazer dessa forma e pra mim funciona bem, tá? Quando você começa aqui, você tem um pouco de excesso de tinta. Então, se você começa aqui de fora pra dentro, você corre mais risco de borrar, na minha opinião, do que ao contrário. E assim vai super bem, tá? Vocês, meninas que já pintam bastante aí, como vocês fazem? Conversem comigo. Acabou a tinta, então vamos fazer mais. Aqui, como é só água, não tem problema, né? A gente vai só misturando aqui. É um efeito madeira, então tá tranquilo. Mas se você for fazer alguma mistura mesmo de tinta, daí você tem que fazer uma quantidade suficiente pra fazer a peça toda, tá? Então, pintei aqui meu coração, ó. E agora eu vou pintar por dentro. Vai fazer diferença na hora de fazer a apresentação do final da peça, tá? Então, eu começo sempre, ó. Ver se dá pra mostrar e fazer. Eu começo sempre pelo fundo. Tomando bastante cuidado pra não encostar lá na beiradinha, tá? Se você encostar e ficar um excesso, você já pode puxar. Eu vou virar aqui pra mim, porque eu não consigo enxergar, tá? E aí, eu vou suavizando a pincelada, porque quando a gente vai depositando aqui o produto, vai ficando a marca do pincel, e aí você vem depois e alisa
ó, pra tirar a marca. Vou mostrar na lateral. Não precisa trabalhar com uma tonelada de produto aqui, tá? É melhor você ir carregando mais o pincel mais vezes do que carregar demais. Tá vendo lá, ó, deu uma borradinha lá. Então, já venho em seguida aqui. Encosto aqui, ó, bem no cantinho, ó, tá bem? E puxo. E a gente vai fazendo isso mais depressa, né? Venho puxando. Ó. Então, eu tenho essas duas partes já prontas. Vou aqui pro fundo, que ficou mais marcado. Precisar de mais produto. Venho aqui. Aliso bem pra tirar as marcas que ficam. Aqui ele vai evidenciar os veios do pinus, tá? Da madeira. Então, vai ficar um pouco marcado. Mas lembrando que a gente não lixou nada até agora, né? Nós vamos lixar daqui a pouco. Então, vou continuar aqui. Vou fazer mais um pouquinho do betume com água. Essa aguinha suja aqui. E aí, quando acontece isso, né, vocês tomem o cuidado de colocar mais ou menos, né, o mais próximo possível de água e de produto que vocês já tinham feito antes. Porque se ficar muito diferente, muito claro ou muito escuro, aí vai dar diferença aqui na peça, né? Poderia ter feito também a pátina aqui dentro, mas a ideia aqui é fazer uma peça bem rústica, então eu quis usar o betume, tá? Mas dá pra pintar de outras cores, aí vai de gosto. Vou acabando essa parte aqui. Só falta esse pedacinho aqui, mais um lado. Aí, nós vamos lixar e começar os efeitos mesmo. Eu não quis adiantar essa peça, para vocês conseguirem ver o processo todo da confecção. E ver também que é rápido, né? Que não é nada que demore muito. Fica tão bonito esse detalhe da madeira. Daria pra fazer também com outros tons de tinta acrílica. E outros tons de marrom, né? Pode ser o rústico, pode ser o marrom escuro, pode ser o sépia. Cada um vai dar um efeito, né? Porque cada um tem um tom diferente. Ó.
Ponta toda pintada. Fundo pronto. Pra vocês não cansarem muito de mim, eu vou fazer esse fundo aqui depois, tá? Mas é a mesma coisa. Vou fazer com o mesmo betume. Vou secar pra poder continuar. Tem alguma dúvida? Pronto, tá sequinho. Vamos lixar agora, então. Essa aqui é uma lixa 220. Vou pegar um pedacinho aqui. E eu vou lixar a parte do betume, tá? Então... Quem não quiser lixar, não tem problema. Depois só vai passar o verniz. Mas ele dá uma desgastada na peça. Eu gosto. É uma lixada bem de leve, tá? Não precisa fazer força. E aqui, principalmente, é bom lixar porque fica bem áspero. E aí, eu vou lixar aqui o coração. Vocês estão achando até agora? Como que eu sei que tá bom? Eu posso olhar, né? Porque às vezes eu consigo ver o arrepiado. Ou eu passo a mão, o dedo e sinto aqui se tem alguma coisa me incomodando, tá? Vou tirar o pozinho, né? Porque o pozinho só atrapalha. Dá pra ver aqui, ó, que ele tá bem desgastadinho, principalmente nos cantinhos, ó. Ele dá uma apagadinha na peça. Tá, vamos lá. Então, temos aqui... se quiser lixar aqui aonde a gente fez a pátina rústica, também pode, tá? Mas tá bem lisinho e eu gostei dela assim, então eu não vou lixar. Mas aí é opcional, tá? Se quiser lixar, pode lixar. Acho até legal vocês terem
essa experiência, né? Com lixa ou sem lixa, o que fica mais legal. Sou suspeita, adoro esse efeito. Ah, esse efeito é maravilhoso e ele é bem coringa, né? Ele cabe em várias situações. Eu consigo trabalhar aqui uma decoração rústica, consigo trabalhar um farm, consigo trabalhar um industrial, dependendo das cores e dos elementos que eu colocar. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Agora, eu vou querer a opinião de vocês. Eu escolhi... Deixa eu até pegar aqui. Eu escolhi esse stencil maravilhoso da Ellen Flores. Eu não usei ele ainda. Vou estrear ele aqui com vocês. E eu tô na dúvida. Eu escolhi aqui esse verde. É o verde esmeralda da Acrylex. Ele é bem escuro. É maravilhoso esse verde. Eu não tô com a peça. Tem uma peça que eu fiz que ficou bem legal nessa proposta. Eu tava até pensando em fazer tudo bem monocromático. Só com betume, tons de marrom e bege e tal. Mas eu tava a fim de colocar um verde. O que vocês acham? Enquanto isso, eu vou posicionando aqui. Que lindo esse stencil. Esse stencil é maravilhoso. Oi, Gê! Boa noite, bem-vinda! Como sempre, arrasando, lindo trabalho. Obrigada, querida. Muito obrigada. Precisamos marcar aquele café, hein? Nossa, não consigo ler. Proi alguma coisa. Buenas tardes. Da Guatemala, bem-vinda. Não falo nada de espanhol. E inglês eu só entendo, não consigo falar. Então, tem que ser no português mesmo. Mas bem-vinda, muito bem-vinda. Espero que você aproveite, se você estiver me entendendo. Vamos lá. E aí? Digam pra mim. Gosto do betume, mas acho que o verde vai destacar. Exatamente, eu acho que o verde vai dar um up aqui e super combina, né? Poderia colocar aqui um cerâmica, ficaria bem legal. Poderia colocar um azul, né? Um azul mais fechado, eu gosto mais, né? Então, acho que ficaria bem legal. Até um vermelho, um preto, depende, né, do efeito que você quer dar. Então, dá pra brincar bastante. Então, vamos lá, ó. Stencil, acredito que todas vocês já saibam, mas não custa falar. Coloquei meu stencil na peça, meu stencil tá seco, minha peça tá sequinha. Fixei ele aqui com a fita crepe, deixando ele o máximo encostado possível aqui. Como ele é grande, ó, ele fica meio abaulado assim. Então, o certo era ter um outro trem aqui pra segurar. Mas como eu não peguei, então a gente vai segurando com o dedo mesmo. Um alaranjado, ficaria bem legal. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá. Então, vamos lá. Bandejinha. Vamos lá. Vou usar um pituá, que é esse pincelzinho aqui de stencil. Esse aqui é o 462 da Condor, número 6, tá? Eu gosto de usar ele bem sequinho. Se o meu pincel ele já tá mais gasto, mais velhinho, eu até hidrato um pouquinho com uma gotinha de
de água na mão. Então, se o pincel tá novinho, pouco uso, vai com ele seco, que funciona super bem. Se o pincel já tá arranhando, tá um pouco mais gasto, coloca uma gotinha de água aqui na mão, não vai dar pra ver. Ó, uma gotinha de água, até tirar o excesso aqui, ó, e hidrata aqui, tá? Existem várias formas de fazer isso, cada um faz de um jeito e cada um se adapta de um jeito, tá? Tem gente que mergulha na água, tira bem o excesso, com um paninho e tal. Eu já tentei assim, pra mim não funciona. Então, tranquilo, cada um trabalha de uma forma, tá? E se adapta do jeito que funcionar melhor. Carrego aqui, ó, na tinta, tiro o excesso na bandeja e tiro o excesso no pano também. Quando começou a ficar transparente, tá bom pra ir pra peça. Então, eu venho aqui, como eu quero dar uma cobertura completa, eu vou bater, tá? Mas eu também posso fazer movimento circular. Ó, carrego até naquele restinho que tinha ali. É melhor você fazer isso várias vezes do que borrar, né? Do que vazar e você borrar toda a sua peça. Aqui o M tá levantando, então eu vou segurar. Bem para não levantar. Tirei o excesso. Haja braço, né? O meu braço hoje tá bom. Lembrar de não fazer isso quando a gente vai pra academia e treina braço, né? Que aí vai doer. Vou pegar mais um pouquinho. Vou secar rapidinho e vou fazer mais uma demãozinha, só que agora eu vou esfumar, tá? Eu já tenho a primeira demão de base, então dá pra esfumar a próxima. Bem pouquinho mesmo, esperar secar um pouquinho. E aí, eu consigo preencher aqui, ó, o que ficou faltando. Vamos segurar aqui. Aqui, olha, o meu M, ele fica levantando, tá vendo? Então, eu vou começar ao contrário, ó. Eu vou segurar e vou começar aqui por baixo.
Porque se eu começar daqui pra lá, ele vai levantar a hora que eu estiver esfumando. Então, de qualquer forma, eu preciso segurar pra essa pontinha não levantar. Tem que sempre tomar cuidado com esses detalhes do stencil. Ó, aqui levantou. Pra não acontecer de estragar, né? Esses lugares que são mais delicados também pode bater, porque aí fica mais fácil. Eu prendi 2 lados, então eu vou levantar apenas um pra ver como que ficou, pra depois fazer um outro detalhe. Ótimo. Querem ver? Vou mostrar. Ó. Aqui eu tenho que fazer malabarismo, que essa câmera aqui tá numa posição meio estranha. Então, beleza. Vou pegar o betume agora. Acho que o betume mesmo. Bem sequinho, sem água. Pode ser o mesmo pincel. Só pra dar uma tonalizada aqui. Será que ele vai tonalizar? Ou acho que eu vou pegar o rústico. Vamos ver. Já mostro, tá? Viu que lindo que é esse verde? O rústico vai ficar melhor, vai tonalizar mais, o betume vai dar muita transparência, tá? Então, eu vou usar o rústico da tinta acrílica pra tonalizar aqui e fazer um leve sombreado. Então, eu venho aqui na parte de baixo de cada letrinha. Aqui eu seguro. Esse verde aqui eu já usei em cada projeto. Eu fiz algumas peças com cactos, ficaram tão lindas. Faltou só aqui, ó. Lindas, lindas. Olha como fica lindo, destaca bastante. Esse stencil é muito fofo, muito mesmo. E é legal que tem os 2 tamanhos, né? Fiz bobagem, mas tudo bem, né, gente? Vamos lá. Tem dia, tem semana, tem mês que é meio complicado, mas tudo bem. Ó, não era pra eu ter colocado ele aqui na lateral, era pra eu ter colocado ele aqui no fundo, tá? Vamos seguir o barco, eu vou fazer assim mesmo e tudo bem. Agora, eu vou carimbar. Eu escolhi esses 2 carimbos aqui. E vou fazer aqui pra vocês verem. Vou usar o Betume Colors no Mahogany. Então, vamos lá.
pensar aqui. Tá. Vou fazer aqui atrás. Já tive uma ideia para resolver o meu problema. Vou usar aqui um rolinho pigmeu, tá? Ele tá bem sequinho, não tem água. Pra carimbar, eu tenho que ter o rolinho bem seco. Vou pegar aqui o meu betume, que também não tem água, ele tá puro. Carrego aqui no rolinho. Vou usar esse aqui maior e eu vou... Vou ver se eu tô fazendo certo. Isso. Vou passar aqui, ó, no carimbo. Passa aqui sem apertar muito. E eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou encaixar ele aqui. Eu vou apertar bastante. E eu vou... A minha mesa, ela mexe bastante, ela é frágil. Então, eu tô apertando, tô pressionando com a outra mão aqui embaixo da mesa, tá? Isso. Ó, ficou assim. Vamos lá. Se não tiver o carimbo, pode bater o stencil. Perfeito, Rita. Se não tiver o carimbo, pega um stencil de folhagem ou, né, de uma estampa que você goste e coloca, tá? Eu procurei um de folhagem baseado aqui, porque eu escolhi primeiro esse stencil. Então, ele foi como base pro resto. Então, como tinham folhas aqui, eu escolhi um carimbo delicado e mais próximo do que eu precisava, tá? Adriana, a minha proposta inicial era para fazer esse home aqui atrás, ó, do lado oposto do coração, tá? Mas, né, fiz aqui na lateral. Ficou ótimo, tá lindo, perfeito, mas não era exatamente isso que eu queria. Não tem problema, eu vou mudar a ideia aqui e vou resolver, tá? Então, vamos seguir o barco. Vou continuar aqui. Colocar mais betume. O que eu falo assim, eu até, né, fiz um leve desabafo, que tem semana, tem dia, tem mês que é complicado, que parece que, sabe aqueles dias, aqueles momentos que as coisas ficam meio nebulosas, que até as coisas mais simples você acaba se atrapalhando? É isso, mas a gente tem que dar um jeito, né? Às vezes a gente surta, às vezes a gente dá risada, mas vamos, né, segue em frente que tá tudo certo. Então, vamos lá. Aqui, carimbei. Vou fazer aqui desse outro lado. Vou apertar aqui e vou apertar embaixo. Ó. Eu acho que assim tá legal. Bom, deixa eu pegar um outro paninho, que esse aqui já era. Terminei de usar o carimbo, eu vou... limpar ele aqui com paninho e água, tá? Sempre façam isso. Por que que eu tô apertando a mesa aqui embaixo? A madeira, ela é bem grossa, a peça é bem firme. Provavelmente, se eu só carimbasse e apertasse bem aqui o carimbo em cima da peça,
funcionaria, tá? Daria super certo. Mas, essa mesa aqui, ela dá uma abaulada. É um MDF com 4 pés não muito firmes. Então, na live passada eu tive esse problema, tá? Não me atentei a esse detalhe na hora. E aí falhou o carimbo. Imagina que você vai carimbar a tampa de uma caixa de sapato, aquelas tampas de 3 milímetros. Quando você carimba, principalmente no meio, o MDF ele cede, ele abaixa, né? Então, vai falhar o carimbo, tá? Então, você tem que sempre apoiar em algo bem firme e a sua mesa tem que ser firme também. Adriana tá falando que a tia Ellen vai vender um aplique daquela palhinha que ficaria lindo nesse coração. Provavelmente, eu não vi ainda, não consegui assistir as lives da tia Ellen, vou dar uma olhada. Mas posso garantir também que tá chegando novidade por aqui. Então, em breve eu vou mostrar algumas coisas legais também. Eu dei uma sapeada nas coisas da Ellen, que estão maravilhosas. E vou olhar com calma depois. Bom, carimbei aqui, então vou carimbar agora a frente, já que eu estou usando o carimbo. E já dei toda essa explicação. Então, esse carimbo aqui, ele é um kitzinho que eu comprei da Carimbo Arts lá na Mega, tá? E vem o grande e o pequenininho, que eu achei fofíssimo. Então, eu vou imaginar que as minhas folhinhas, elas estão saindo aqui do coração. Imagine como se fosse uma guirlanda, tá? Então, vamos aqui. Carimba e aperta. Muito fofo. E aí, sempre toma cuidado para distribuir bem essa estampa e não ficar todas no mesmo sentido, tá? Então, ó, só para vocês entenderem o que eu falei. Então, eu fiz uma menorzinha, uma com carimbo inteiro e vou continuar aqui. Acho que é assim. Aqui. Eu vou carimbar aqui e depois eu limpo ali o que vai sujar. Não sujou. Se eu quisesse, eu poderia ter isolado essas laterais aqui também pra facilitar, tá? Mas, achei que não precisava, na verdade. Aqui e vamos apertar. Que horas são, gente? Por favor, que eu tô sem relógio aqui. Me empolguei aqui, né? Aqui. Aperta. Só um pedacinho ali que eu acho que faltou. Só um tiquinho. Obrigada, Adriana.
Vamos, tá quase, tá? Então, olha só. E aí, como a Rita falou, pode ser um estêncil também. Você pode pegar um estêncil com raminhos e fazer esse mesmo efeito, tá? Vamos secar. Tá, vamos lá. Deixa eu colocar isso pra cá. Vou pegar agora um pincelzinho angular, mas poderia também ser um pincelzinho redondo, tá? Pra fazer um aquareladinho. Vou usar aqui o caramelo. Não peguei nem azulejo hoje, nem lembrei, na verdade. Trabalho aqui, isso eu já ensinei em outras lives. E aí, vou fazer esse efeito aqui flotadinho. Se não quiser, não tem problema. Ela já tá linda só com o carimbo no mahogany. Mas ela coloridinha também fica maravilhosa. Faz uma live com uma caixa rústica. Faço, Rita, faço sim. Eu preciso dar uma fuçada aqui nas minhas peças, porque realmente caixa é um negócio que eu tenho pouco. Preciso até mudar isso. Dar uma... Foi até pensando nisso que eu escolhi esse caixote hoje. Porque eu tinha pensado em fazer uma placa de cantinho do café, né? Falei, gente, mas eu já fiz tanta placa ultimamente, vou tentar mudar um pouco. Renata Molina, boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Ó, vocês vão ver como fica legal esse caramelo aqui nessa composição. E aí, se você fizer, por exemplo, com o stencil, vamos supor que o seu stencil ele é vazado. Você acredita, Mi, que eu pensei em você? Eu quase te liguei, mas é que meu dia foi tão louco. E eu falei, não, vamos deixar pra próxima. Vamos conversar, vamos conversar. Eu fui procurar uma caixa, tampa de sapato, e não tinha nenhuma. Na verdade, pra não dizer que não tinha nenhuma, tem uma redonda. É a única caixa de tampa de sapato que eu tenho neste momento, nesse estúdio. Eu olhei assim porque aqui são as minhas, aqui na frente, né, da mesa, são as minhas prateleiras com as peças.
Tudo bem também, tudo certinho. Atrapalhada como sempre, mas tá tudo bem. Que bom que tá tudo certo com você. Não, fica tranquila, vai ficar gravada, depois você consegue assistir o começo. Olha. Vocês viram, né? Só com o carimbo assim, né? Olha, no mahogany. E com o caramelo. Eu gosto bastante desse efeito que dá esse flotadinho, tá? Lembrando que dá pra fazer um aquarelado. Lembrando que se for um stencil vazado, aquela não for chapado, né? Você pode fazer vários esfumados, né? Com várias cores. Também dá certo. Se alguém tiver dúvida sobre isso, eu posso fazer. Eu comprei alguns stencils de folhagem, ou alguns não, vários. Me enlouqueci lá na Mega e comprei alguns. Posso fazer também, se alguém quiser. Ó, essa parte aqui é bem rapidinha, tá? Tô acabando. Mais uma vez aqui, ó, dá pra ver a diferença. Qual vocês gostam mais? Com o flotadinho ou só a carimbada? Digam aí pra mim. É bem soltinho, bem despretensioso, tá? Não é nada muito certinho. Sujou, a gente limpa. Eu tô fazendo rapidinho aqui, porque eu já ensinei isso em outra live, tá? Se alguém tiver dúvida, é só perguntar. Mas também dá pra depois fazer algo com mais calma. Vou secar e vou colocar uma outra corzinha rapidinho pra fazer o restante da composição aqui e a gente finalizar. E aí, o que vocês acham? Vou fazer agora a mesma coisa com o rústico. Só que numa área bem menor, pra não tampar o que eu já fiz, certo? Poderia fazer com verde também, 2 tons de verde. Também ficaria legal. Boa noite, Adriana. Fica tranquila. Obrigada por ter vindo, viu? Depois eu vou postar lá a peça pronta. Gostou, Renata?
Esse é o tipo de peça também que cabe em várias, né, vários tipos de pintura, de composição. Se deixar ela só com uma pátina fica bonito, se fizer ela bem estampadona, também vai ficar legal. Vai depender muito do efeito que você quer dar, ó. Com o rústico e lá embaixo sem o rústico. Sempre tomar bastante cuidado com o excesso de água, tá? Ele tem que ficar transparente, mas não pode ter muita água, senão borra. E a gente vai limpando o pincel sempre que necessário. Ó, aqui tinha água demais. A gente vem e seca. E aí é esse equilíbrio, né, entre a quantidade de tinta e a de água que vai te ajudar aqui no sombreado. Muito bem. E aqui, tá? Tô acabando, prometo. Faltam só alguns detalhes aqui de acabamento e composição aqui do cachepô. E eu quero mostrar pra vocês uma opção de base aqui. Vamos lá, eu vou explicar aqui qual era a ideia e o que eu vou fazer, tá? A ideia inicial, como eu falei, era colocar esse home verde lá do outro lado. E aí, eu iria fazer aqui as folhinhas no verde, tá? Pra ficar duas estampas opostas aqui na mesma cor, né? Como eu fiz bobagem aqui, eu mudei a ideia. Então, eu trabalhei os carimbos iguais aqui, nas laterais opostas. E eu vou trabalhar um outro carimbo com verde desse lado, tá? Não vou fazer ele agora, porque senão vai ficar muito tarde. E eu vou precisar escolher, na verdade, né? Eu tenho uma ideia já, né? Fui pensando aqui no que tem lá de stencil. Mas eu acho que vai ficar legal. Sei que eu tô devendo pra vocês o vídeo do carimbo da finalização da peça da semana passada. Vai sair, tenham paciência, que realmente essa semana passada e essa foram um tanto quanto complicadas. Mas vai sair, tá? Tá ali em cima da minha mesa já pros próximos passos. Deixa eu falar em breve. Semana que vem vai sair vídeo lá no meu canal do YouTube. Quem não é inscrito ainda, depois vai lá e se inscreve, tá? Já tem 2 vídeos que estão sendo editados. E nós vamos postar o primeiro a semana que vem.
Então, gostei dela no marronzinho também. Lembrando que pode ser outras cores, tá? Vou secar e vamos finalizar aqui a peça. Posso vir também com o betume da Judé em cera para dar um acabamento, tá? Então, vou fazer aqui um pouquinho e daí depois eu termino, tá? Só para vocês verem. Meu pincelzinho, ele já é de cera, ele já tá sujinho de cera. Tomem cuidado para não pesar. Aqui eu quero uma peça envelhecida, mas também não precisa ficar muito escuro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, pra não ter que colocar fita crepe, vou colocar aqui pra fazer uma sombra aqui. Adora, né, Rita? Esse produto não pode faltar no kit artesã de pintura. Ainda mais as doidas do envelhecido, né? Ó, bem pouquinho, tá? Bem sutil. Posso vir aqui também, ó, e dar uma escurecida aqui. Pouquinho mesmo. Aqui, ó, exagerei, a gente já tira um pouquinho aqui. E vou fazer aqui só na frente, depois eu termino os outros lados, tá? Esse aqui do coração, achei que ficou tão lindo. Luna, papel e arte, bem-vinda. Tá lindo? Que bom que você gostou. Tá ficando fofo, né? Ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá, ó. Finalizando aqui essa lateral. Deixa eu tirar essa bagunça daqui. Vou colocar pra cá, pra cá, pra cá. Vamos só fazer um teste aqui. Perfeito. Aqui, ó, eu vou... Não vou colar ele agora, porque depois eu quero passar o verniz, tá? Mas é um coraçãozinho de... Vou mostrar aqui. De resina, tá? Eu pintei ele com... Cadê? Essa tinta aqui, ó, tinta acrílica fosca, na cor areia lunar. Então, passei uma demãozinha de tinta e depois que tava seco, eu lixei. E aí, eu vou colocar aqui, ó, no meio do ozinho aqui do meu home, tá? Então, essa lateral aqui, ela vai um outro stencil com o verde esmeralda, tá bom? Prometo que eu gravo pra vocês e posto, só não sei quando, mas em breve eu coloco.
Espero que a semana que vem eu consiga gravar tudo o que eu preciso. Aqui, ó, também dá pra colocar uma palavrinha, um aplique de arabesco, se quiser, porque daí você tem a possibilidade, dependendo de onde você for colocar, de ir trocando, né? Cada hora vai estar com a frente de um jeito, e isso é legal também, né? Aí tem um outro negocinho aqui, ó, que eu queria mostrar, que é uma tirinha de couro. Essa aqui, ela é bem fininha, ó, tem a espessura do meu dedo, dá 1 centímetro. É isso? Não, 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Daria pra, por exemplo, ó, colocar aqui como alça, tá? Por dentro, ó, ou por fora, uma alcinha. Daria pra colocar uma alcinha de metal, né? Também ficaria bonitinho. Eu pensei em aproveitar e destacar essas laterais. E aí eu cortei aqui, ó. Se vai dar pra ver. Esse pedacinho de couro aqui, ó, pra colocar em todas elas. Ó, todas as pontas aqui, ó. Vamos pegar um outro aqui. Ó. E aí ficaria mais ou menos assim. O que vocês acham? Com as tirinhas de couro ou sem? Ó, uma outra ideia, hein? Quando a gente erra, assim, ou melhor, quando eu imaginei, né, uma composição, e aí no meio do processo não funcionou, né, não deu certo, eu me distraí e acabei não fazendo certo, dentro daquela composição que eu já tinha criado, mas isso não quer dizer que eu estraguei a peça, né? Eu consigo transformar isso e montar uma outra composição usando os mesmos princípios, tá? Olha só, uma outra ideia. Eu tenho aqui essas guirlandas pequenininhas, que eu tinha até pensado em usar aqui, ó, no lugar do O, tá? Mas aí achei que ficou muito grande e não funcionaria tão bem. Mas imagina aqui, ó, se eu colocar ela aqui, eu posso de repente bater uma estamparia de fundo, colocar aqui, ou não, deixar só assim e colocar umas folhinhas folhinhas secas ou folhinhas de plástico mesmo, né, essas permanentes, também ficaria legal, né, e aí eu tenho uma outra composição, tá? Então, só uma ideia. Gostaram? Com esse couro vai ficar bem um charme. Ah, legal. Ficou bem delicado com essas cores. Ai, que bom que vocês gostaram, meninas. Vamos lá. Aí, o que acontece aqui, ó? Então, eu tenho aqui minha pecinha linda. Eu já tinha essa base aqui, ó, é metal, né? Não sei exatamente que material que mas é algum tipo de metal, tá? Isso aqui é muito antigo, sei lá, deve ter uns 10, 12 anos que eu tenho. E é suporte para você colocar vela, tá? E aí você pode virar ele assim, ó. Ou não, pode usar também, porque a base é grossa, ó. E usar como base aqui pro seu porta-vela. Olha. Fala se não dá um tchan.
E aí eu tinha lá no meu aparador da sala, tava só assim, ó, a vela, também uma vela bem antiga que eu tenho, e tava só assim, tava faltando alguma coisa, né? Aí eu olhei pra isso tudo e falei, acredito que vai ficar bem legal fazer essa composição assim, ó. Então, por exemplo, eu posso colocar essa vela grandona aqui. E olha que lindo que fica. Essa vela é bem grandona. Mas, não tenho. Você pode pegar uma menor, de um outro formato, ó. Essa aqui é menorzinha. Ó. Também dá certo. Ou uma pequenininha, ó. Tem essa daqui, ó. Vocês vão ver, ficou bem charmosinha essa. Tem 9 centímetros de comprimento. Ó. Fica bem delicada essa, ó. Gostaram? Qual vela vocês preferem? A grandona, a média ou a pequena? Conta aí pra mim. Ó. Essa aqui também fica bem legal. O que vocês acharam? Gostaram da peça? Gostaram das ideias? Mesmo com as atrapalhadas? Me contem. Vou tomar uma aguinha. Quero ver se vocês têm alguma dúvida. Querem fazer alguma pergunta? Senão a gente prepara o print e encerra por hoje. Lembrando também que depois que eu finalizar toda a peça, eu vou colar, né, o meu coraçãozinho aqui e vou invernizar. Vou invernizar bem. E depois ela tá pronta, tá? Daí eu posso usar. Aí, por exemplo, não quero usar mais como um porta-vela. Posso colocar um vaso aqui, um cachepô, com uma plantinha. E também funciona super bem. Pequena ou média, todas ficaram lindas. Que bom que vocês gostaram. Vou colocar a pequena aqui, ó. Eu achei a pequena mais delicada. Ela tá até no plástico, mas não vou nem tirar, só pra vocês verem. Depois, na hora de fazer a foto, aí eu decido. E aí, gostaram? Tem alguma pergunta? Vou posicionar aqui, quem quiser tirar print, depois me marca, que eu vou ficar muito feliz em ver e repostar. Tiraram o print? Vou mostrar aqui, ó, o lado do home. Ficou um charme essa peça, amei. Obrigada, Renata. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. É isso. Qualquer dúvida, manda mensagem. E nos vemos na próxima quarta. Eu vou procurar aí ver se eu consigo fazer a caixa que a Rita pediu. Se alguém tiver também alguma sugestão de peça ou de técnica que queira aprender, pode me mandar, tá bom? Que aí a gente vai encaixando. Certo? Meninas, obrigada por terem ficado aqui comigo. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem puder compartilhar depois a live, eu agradeço muito. E é isso. Um beijo para todas. Um bom restinho de semana. E até semana que vem.
Beijo!